Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos, hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro, baixaria na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Esse é o primeiro destaque do dia, com ele, Léo Bonesso. Bom dia, André, bom dia a todos. Vamos falar sobre a polêmica que se tornou o passaporte vacinal na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Nas imagens a gente vê socos, pontapés e até mordida no dedo de vereador. Ao vivo a gente vai detalhar mais e falar sobre esta polêmica aqui no SBT Rio Grande. Nunca imaginei alguma coisa assim, mas daqui a pouco a gente vai entender, compreender, afinal de contas, o que aconteceu na tarde de ontem na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Também é destaque de hoje, bandidos pedindo dinheiro para que revendas de carros possam trabalhar. Esse é o destaque do Lucas Abate. Lucas, bom dia. Bom dia, André. E foi fim da linha para esses criminosos que estavam cobrando pedágio dos comerciantes da RS 240 em Portão. Mais um caso de extorsão nessa região do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana. Daqui a pouco a gente dá os detalhes dessa história, André. Ok, até já, Lucas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso do Wagner. Lembram do Wagner? Homem que foi morto depois de reclamar do preço da carne. Isso aconteceu em Alvorada, pois saiu o indiciamento dos homens que agrediram o Wagner. Já já a gente vai falar mais sobre este assunto. Em seguida trazemos os detalhes e as informações. Agora, 11h39, eu quero que você preste atenção neste recado muito importante da doutora Paula, da Sorri Fácil. Olá, boa tarde. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Paula Fernandes e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante esta semana, a Sorri Fácil está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 23, você terá a chance de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 631 30. Ou ainda, busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Sabe a Grazi? A Grazi fez um golaço. A vencedora. É, né? Ela acertou o resultado de PSG e RB Leipzig, no jogo que teve lá na última terça-feira. Ela disse que iria ser 3-2 e ganhou a camisa que a gente estava aqui dando de presente para o nosso telespectador, né? A camisa do PSG. E veio receber hoje da mão de dois outros craques. Pode ser assim, André? Pode. Vamos dar uma olhada? Vamos, tô curioso. Eu fico bem com a camisa. Mas quem fica bem mesmo é a Grazi. Parabéns. Parabéns, Grazi. Foi inspiração com a cara, hein, Grazi? Fiquei curioso. Foi assim, eu vi os primeiros, né, e disse, não, acho que é 3-2, porque o jogo é meio equilibrado, né, e daí naquele finalzinho ali do jogo ali, que teve o pênalti, o segundo pênalti, né? Aí eu pedi pra ele errar. Aí eu já sabia que eu tinha ganhado. Dá os números da Mega Sena pra gente, Grazi. Parabéns, Grazi. Muito obrigado, viu? Gremista ou colorada? Colorada. Olha aí. Valeu, Grazi. Obrigada. Foi? E olha só, ela é boa de chute, tá? Mas gosta de futebol. Isso faz uma grande diferença. Tá aí, ó. O post que ela deu o resultado, né, o palpite dela, 3-2, 10 e pouco da manhã. Depois teve um monte de Glauco lá querendo se aproveitar do resultado, mas não adiantou, não. O Glauco teria errado e feio, né? Eu disse que ia ser 3-0. Eu lembro. Eu não contava com os gols do RB Leipzig, só isso. É verdade. Só isso. Agora, a Grazi hoje vai estar de olho no Inter. Pode estar com a camisa do Paris Saint-Germain, porque afinal de contas é linda, é belíssima, mas vai estar de olho no Inter, né? Porque o Inter, André, entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, joga contra o Bragantino e olha ali, ó, confronto direto. Sabe por quê? Porque o Bragantino é o 5º. O Internacional é o 7º. Entre eles dois, tem uma diferença de 3 pontos.
O que significa isso, André? Vamos ver se é bom de conta. Que se o Inter ganhar, vai se igualar o número de pontos do Bragantino. Então não é qualquer jogo não, meu senhor, minha senhora. É jogo decisivo. E não sou apenas eu que estou falando. Quer ver quem é que está falando também? Bota aí. Uma final para nós. Os resultados que deram certo agora. Então a gente tem que estar focado. Viemos de uma derrota que nos deixa triste no nosso dia a dia, mas isso aqui não para. Eu sempre falo isso aqui não para, então a gente tem que estar focado no nosso objetivo. É um jogo difícil, o Bragantino tem uma grande equipe, está numa final de Sul-Americano, mas a gente está jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, então no Beira-Rio a gente tem que se impor dentro do nosso campo para conseguir a nossa vitória. Tá aí, tem razão, Tyson. Por falar em torcida, André, 11 mil colorados já garantiram. Ó, vão estar com a bundinha lá, ó, na cadeira, no local, assistindo o jogo. E tem ainda mais 1.000 ingressos apenas, tá? Que o pessoal deve estar confirmando lá para entrar no jogo. Lembrando que tem toda a restrição da pandemia, tem o protocolo. Mesmo assim, vai ser um baita apoio logo mais aqui no Beira-Rio. Dá vontade de vir aqui pro SBT e ficar olhando, porque a imagem é maravilhosa. É o camarote, né? É o camarote. Rapaz. Ô, Glauco, lembrando que daqui a pouco falamos de Inter, rapidamente de Grêmio, porque em seguida nós vamos falar sobre a pancadaria na Câmara de Vereadores. Em seguida, fica só E temos um papo especial. Já a gente vai falar. E isso que eu quero chamar a atenção de todos. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que tá mais ou menos naquela música, ala puxa tchê, não se assustemos, lembra? Se no perigo a bala vem, ele tá se abaixando, tá escapando, mas vamos ver. Vários assuntos para tratar com o presidente Romildo, né? Principalmente esse momento de crise que o Grêmio tenta sair, né, André? Muito bem, mas em seguida a gente vai conversar. O Grêmio que joga agora na segunda-feira, né, Glauco? Só segunda-feira. Tem bastante tempo para se preparar. Curioso para ver como que vai ser esse jogo, essa partida. E em seguida, ao vivo, conversando com a gente, o presidente Romildo Bolzan. Muito bem, Glauco, já fica aqui comigo. Atenção, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi palco de cenas, olha, no mínimo lamentáveis, né? Porque teve soco, teve empurrão, teve discussão e, por incrível que possa parecer, teve até mordida. Mordida. E tudo foi protagonizado por grupos contrários e favoráveis ao chamado passaporte vacinal. Os vereadores estavam debatendo, o veto do prefeito Sebastião Melo, a lei que regulamenta o passaporte vacinal aqui em Porto Alegre. Porque esse documento é exigência para acessar determinados ambientes considerados de risco de contaminação pela Covid-19. Apesar que é uma discussão que todos sabiam que ela praticamente... A discussão ela é importante sim, mas fizeram a votação, mas a questão é que uma lei municipal não pode sobrepor a lei estadual que já entrou em vigor a questão do passaporte. Enfim, nas galerias da Câmara havia um grupo contrário à manifestação. Uma manifestante, ela portava um cartaz com uma imagem de uma suástica. O objetivo dos integrantes desse grupo seria demonstrar, na visão deles, que a exigência da vacinação é uma medida autoritária e nazista. O presidente da Câmara, Denir Sequim, ordenou a saída desta mulher. E foi quando a pancadaria começou e rolou. Vejam só, preste atenção. Retire essa senhora do recinto, que ela não merece estar aqui. Durante o discurso do vereador Cláudio Janta, favorável ao passaporte vacinal, os ânimos ficaram exaltados. O vereador criticou a presença e a atitude do grupo antivacina que estava na galeria. E vocês que não tomaram a vacina, mal educadas, o que não pode é as pessoas estarem aqui dentro achando que tem o direito de contaminar as pessoas que aqui se encontram, que tomaram a vacina, que estão cumprindo as normas sanitárias. Logo em seguida começou a pancadaria. Seguranças precisaram intervir, revidando as agressões. Vereadores também trocaram socos, tapas e empurrões com o grupo. Durante a confusão, que durou menos de 5 minutos, o vereador Cláudio Janta chegou a ter o dedo mordido. Nós já tivemos vários eventos aqui na casa de servidores rodoviários, estudantes, da população em geral, de pessoas que trabalham, que moram em áreas de preservação ambiental, de preservação, e nunca tivemos esse clima, um clima de terror, na verdade, pode-se dizer assim, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A vereadora Bruna Rodrigues acusa uma manifestante de racismo. Nós não permitiremos que os fascistas se sintam confortáveis aqui, porque é inadmissível. Nós estamos tratando de uma pauta importante, que é o passaporte vacinal.
Muito bem, 11 horas e 49 minutos. Para quem está chegando agora, o SBT Rio Grande trata deste assunto, deste ringue. Olha aí, escuta aí. A que ponto que se chega uma Câmara de Vereadores de uma capital como Porto Alegre? Isso é uma atitude inadmissível, né, em qualquer local. Agora, numa Câmara de Vereadores, uma outra questão importante, Glauco, e com todo respeito ao vereador Janta, né, é importante, e até eu digo isso por uma questão de orientação às pessoas sobre a vacinação. Quem se vacina não significa que ela não... Eu vou repetir isso, eu sei que tem gente que não aguenta mais me ouvir, mas eu vou repetir, porque quando eu escuto um vereador, que é uma autoridade, falando isso, a gente até compreende errado o que significa a própria vacinação. O fato de eu, André, me vacinar não significa que eu não possa transmitir a doença para outros, não é isso. Não é essa a questão. Quanto mais pessoas se vacinarem, menos pessoas vão adoecer, porque o fato de eu estar vacinado não significa que eu não possa ter a doença, muito pelo contrário. O nosso colega Flávio Porcelo, jornalista, graças a Deus está se recuperando, precisa inclusive de doação de sangue, mas ele fez a vacina e passou por um período muito crítico no hospital da PUC. Aproveitamos, já pedimos aí a doação de sangue para ele. Então, assim, a questão da vacinação, porque essa é uma interpretação, Glauco, muito perigosa. Eu me vacinei agora, tá tudo tranquilo. Não é assim, não é assim que funciona. Mas a questão começa por aí. A lei estadual já está valendo a determinação do passaporte vacinal. Discutível ou não, aí é outra questão. Mas uma lei municipal ela não pode sobrepor a uma lei estadual. Então era uma discussão, sim, importante até para conscientização, né, para aprendizado, mas de valor algum ao veto, porque isso foi uma lei que foi aprovada em julho pelo vereador Pinheiro. Né? Então, por isso, aí o prefeito vetou determinado ponto, como, por exemplo, este, né, da obrigatoriedade de apresentação da vacina, e esta votação, isso que foi colocado em plenário. Mas, em termos de validade, Glauco, não tem porque há uma lei estadual. Enfim, a discussão partiu para este ponto, né, levaram uma suástica, né, e aí o vereador que teve o dedo mordido, gente. Não, isso é um absurdo. E eu te pergunto uma coisa aqui, André. Vê se consegue me responder. A Câmara de Vereadores é a casa do povo, tá? A Câmara está assim porque o povo está assim? Ou o povo reage dessa forma, eu falo de uma forma genérica, porque os políticos também estão assim? Eu não sei responder isso aí, porque a gente vive momentos em que não pode discordar, não há uma discussão civilizada, só que no ponto de vista de políticos, né, de uma casa que representa um dos poderes, gente, que exemplo é esse? Não, e a segurança, a própria segurança da Câmara de Vereadores é colocada em xeque no momento quando acontece algo como isso. E em seguida o nosso colega Léo Bonesso, ele vai conversar com a gente, ele está lá na Câmara, inclusive com os vereadores Pablo Melo, do MDB, e o Leonel Hadi, do PT. Será que o Léo já está em condições de chamar a gente? Os vereadores eu acho que estão nos ouvindo. Vamos até a Câmara de Vereadores. Oi, Léo, bom dia. Muito obrigado também aos vereadores, né, Léo? Bom dia, André, bom dia, Glauco, bom dia a todos. Nós estamos realmente aqui com o vereador Pablo Melo, do MDB, o vereador Leonel Hadi, do PT. Eles estão ouvindo vocês aí no estúdio. E a primeira pergunta que eu faço é justamente para o vereador Pablo Melo, que era contrário ao passaporte vacinal. O André falou no estúdio que não tinha eficiência nenhuma a discussão, justamente porque já há um decreto desde segunda-feira em vigor no Rio Grande do Sul, um decreto estadual que obriga a apresentação do comprovante vacinal em todos os municípios gaúchos. Por que a discussão de ontem? Bom dia, Léo. Bom dia, telespectadores do SBT. Em primeiro lugar, é importante pautar. Como foi bem dito pelo apresentador, essa é uma discussão inócua e inútil, exatamente porque já existe lei estadual, decreto estadual, regulando a questão do passaporte vacinal. Em segundo lugar, esse assunto não é pauta do governo Melo. A pauta do governo Melo é exatamente a vacinação em massa da população, que hoje chegamos à marca de 98% de pessoas vacinadas na nossa capital e 76% vacinadas na segunda dose. Isso quer dizer que a preocupação do governo Melo é exatamente a questão da vacinação em massa da população. Então, a questão do passaporte vacinal acabou sendo uma discussão inócua, inútil, exatamente porque já existe um decreto estadual regulando a questão do passaporte. Bom, vereador, a gente viu ontem cenas lamentáveis que percorreram aí o Brasil todo, mostrando a Câmara de Vereadores
com socos, pontapés, até mordida no dedo. Realmente essa discussão ela não tem validade. Não seria mais viável a Câmara de Vereadores então conversar com deputados ou tentar um diálogo com o próprio governador se é contrário à medida do passaporte? Acontece que esse é um projeto mais antigo, né, antes do decreto. Júlio. E, simbolicamente, a Câmara dos Vereadores passa uma péssima mensagem para a população de Porto Alegre, de que nós aqui na Câmara não queremos o passaporte vacinal, entrando em atrito, inclusive, com o governo estadual, que tem um decreto que está prevalecendo, né, sobre essa pauta. Mas o mais grave é nós sabermos que aqui nessa casa, né, houve ontem a apologia ao nazismo, houve ontem uma série de agressões, né? Infelizmente, o nosso espaço aqui não tinha a segurança devida, se sabia que esses indivíduos estariam presentes na casa, foi permitida a entrada desses indivíduos, que foram extremamente violentos, que já tinham vindo aqui segunda-feira, era muito previsível que isso ocorreria, e nós não tivemos um reforço na segurança, tivemos a permissão com que eles entrassem de forma indiscriminada dentro. Uma negligência por parte da Câmara de Vereadores? Me parece que isso tem que ser averiguado, né? Os vereadores correram risco realmente de vida aqui dentro, né? Tinham indivíduos com camisetas Don't Tread on Me, uma camiseta supremacista dos Estados Unidos, que foi utilizada na invasão do Capitólio. Essa é a realidade que nós tivemos aqui. Inclusive, o líder da manifestação é cargo de confiança da prefeitura. Isso tem que ser analisado e esse indivíduo tem que ser punido. O principal agressor aqui, o que estava com cartaz nazista também. Então essa é a realidade, infelizmente, que nós temos na casa nesse momento e que envergonhou todo o país, o que a gente viu ontem acontecendo no nosso espaço, inclusive com vereadoras negras sendo agredidas, né, com falas racistas. André, Glauco está aberto então para as perguntas de vocês. Os dois vereadores estão ouvindo vocês aí no estúdio. Vereador Leonel Hadi, eu só queria deixar claro, por uma questão de interpretação, né, dos fatos como aconteceram. O senhor fala em apologia ao nazismo. A gente queria compreender, afinal, com que intenção essas pessoas apresentaram imagem, eu não sei com que elas entraram, se não viram no início, se a segurança não percebeu que estavam... Aí está aí a imagem, eram cartazes, né? Inclusive com uma seringa com o proibido. Afinal, elas faziam apologia ao nazismo? Qual que era o objetivo desta imagem da suástica aí, vereador? Era um objetivo muito difuso, muito confuso, inclusive, o cartaz. Mas é bom que se diga que as pessoas que vieram aqui para casa ontem é o mesmo grupo que organizou aquele ato no Parcão, que tinha uma apologia a Ku Klux Klan, que enforcava lá um negro numa árvore. É o mesmo grupo que foi em frente ao Palácio Piratini e utilizou a frase "o trabalho liberta", que é uma frase que está em todos os campos de concentração da Alemanha, principalmente Auschwitz. Quer dizer, são pessoas que flertam, inclusive, com supremacistas dos Estados Unidos, que era a camiseta que eu narrei aqui. Então, quer dizer, tem uma vinculação direta. Se o objetivo deles era dizer que quem está exigindo a vacinação tem vinculação com o nazismo, foi muito mal feito, porque o que mais saltou aos olhos é aquela suástica gigantesca vermelha com branco, que nós conhecemos bem, né? E as falas, né, racistas que aconteceram durante a sessão aqui da Câmara de Vereadores. Glauco. Léo, vereadores, bom dia ainda, não é boa tarde, é um prazer falar com vocês. Eu só queria destacar o seguinte, essa polêmica não é exclusividade nossa, né, do passaporte vacinal, ela percorre o mundo inteiro. Logicamente que quem é a favor alega a questão científica, né, que a vacinação, a comprovação da vacinação é importante para poder ter acesso aos locais. Agora eu queria saber de quem é contra o passaporte vacinal, por que é contra? Porque me parece que é apenas um protocolo a ser seguido, né? Não é uma coisa assim tão agressiva, mas enfim, qual é a explicação? É isso, vereador. É muito importante estar no canhão do SBT exatamente para esclarecer as coisas, colocar os pingos nos is. O veto do prefeito Melo foi exatamente quanto à questão de logística da prefeitura. Ora, nós assumimos a Prefeitura de Porto Alegre, nós, o prefeito e a base aliada aqui na Câmara, e por uma questão de logística, ora, nós somos 1,5 milhão de porto-alegrenses, fomos a favor da reabertura responsável de bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, academias, quadras esportivas, enfim. E não há como a Prefeitura fiscalizar todos os estabelecimentos da cidade, do Lami ao Sarandi. Então, o veto do prefeito Melo foi exatamente nesse sentido, por não poder fiscalizar toda a cidade, que tem as suas atividades econômicas sendo retomadas na cidade pós-pandemia, nesse final de pandemia, já numa quase nova normalidade. Enfim, então, o que está atrás dessa discussão
essa pauta inútil e inócua que estava aqui na Câmara de Vereadores é exatamente uma pauta ideológica. Tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, elas querem colher o dividendo eleitoral, ano eleitoral 2022. Então, ser pró ou contra a vacina dá voto no ano que vem. Vereadores, qual seria a sugestão, então, para o governo do Estado em relação a isso, ao passaporte vacinal? O passaporte vacinal, veja bem, ele não está sendo obrigado pelo governo do Estado. O decreto, ele diz que os estabelecimentos podem cobrar o passaporte vacinal. Então, essa é uma discussão inócua, inútil e também está colocada de forma equivocada, porque não é obrigatoriedade a questão do passaporte vacinal. Mas no decreto do governador Eduardo Leite, a palavra obrigatório aparece ali para se entrar em locais considerados de alto contágio para a Covid-19. A palavra obrigatório. E o governo Eduardo Leite conseguirá fiscalizar os 497 municípios? É o princípio do veto do prefeito Melo. Não há como fiscalizar a obrigatoriedade do passaporte vacinal em toda a cidade e no estado do Rio Grande do Sul. Então, é inútil e inócuo. André. Não, até a gente discutiu, já vem discutindo. Para quem está chegando agora, meio-dia em ponto, estamos conversando com os vereadores Pablo Melo, do MDB, e Leonel Hadi, do PT, a respeito do que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Foi ontem à tarde, discussões, brigas, luta, soco, mordida de dedo. Mas é óbvio que a gente sempre procura trazer para o didatismo, de tudo, a questão do aprendizado. Eu acho que isso é bem importante. Independente do decreto estadual, eu acho que essa discussão, sim, ela é válida. Também questionamos exatamente isso, vereador, como uma academia pode encher de frequentadores, não precisam se vacinar. Mas um restaurante, ele também pode ter a sua capacidade, mas se for para uma festa, aí todo mundo tem que comprovar a vacina. Se for só para almoçar, não. Quer dizer, são diversas questões, que a gente se pergunta como que isso vai ser controlado, e é muito importante que a gente traga, assim, a discussão. O que eu pergunto a partir de agora, vereadores, depois do que aconteceu, porque eu vou citar o vereador Janta, e ele disse isso é público, ele não está aqui para contestar, mas ele se manifestou para quem estava lá, vocês que não estão vacinados, vocês estão contaminando. E isto, didaticamente, é um erro a gente dizer. Porque, na verdade, mesmo vacinado, nós podemos e continuamos contaminados. A pergunta que eu faço para os senhores, depois deste aprendizado de ontem, depois desta pancadaria, e os senhores mesmos dizem, das cenas lamentáveis que criaram, não seria o momento, então, a partir de agora, usar isso tudo que aconteceu, a Câmara de Vereadores se unir e tentar, de uma maneira didática, discutir esta questão e esclarecer à população de fato o que é importante sobre a vacinação? Gostaria de uma palavrinha dos dois. Algum evento, uma iniciativa a partir de agora? Não, infelizmente nós temos representantes do negacionismo dentro da casa que inclusive organizaram esse ato de ontem lamentável e que estavam aí como lideranças, inclusive do governo naquele momento, ou sublideranças, a vice-liderança do governo, e estavam na mesa diretora ontem administrando aqui a sessão. E que eu vou dizer o nome aqui, que é a Nádia, que é uma das defensoras, fez uma fala, inclusive, anti-vacina, assim como a vereadora Bart. Então, essa é a realidade que nós temos. E esse argumento de que não é possível fazer o controle, isso, então, como é que Nova York faz? Como é que as principais cidades do mundo fazem? Então, não precisamos ter polícia também, porque a polícia nunca vai conseguir dar a resposta a todos os crimes, porque os crimes vão continuar acontecendo, entende? O controle então, próprio, quer dizer, a gente tem que... Tem alguns argumentos que a gente tem que cuidar, Não, e o controle é próprio, consciência. Quem não está vacinado, a opção de não se vacinar, também, fica em casa, não vai em locais... É isso que as pessoas têm que entender. A questão da vacinação... Claro, a questão da vacinação é muito clara, As pessoas têm a liberdade de não se vacinarem. O problema é que, circulando, essas pessoas estão levando o vírus a mutações. Essas mutações, daqui a pouco, farão com que as pessoas, que mesmo as vacinadas, voltem a ter vírus mais graves. Enfim, isso é ciência, Essas pessoas têm que entender que a liberdade delas acaba no momento que elas vivem em sociedade. Mas essa é uma discussão que eu acho que é muito bom e oportuno agora a Câmara trazer, porque outro questionamento o nosso colega aqui fez, e eu já fiz outro dia, dentro do ônibus lotado, o Trenzurb lotado. E aí, tem que ter comprovante ou não tem que ter? Quer dizer, é uma discussão, sim, importante. A própria Câmara de Vereadores trazer mais especialistas. Nós temos tantos, Quantos especialistas surgiram em meio a essa pandemia e que poderia a Câmara de Vereadores ouvir, esclarecer e trazer esse esclarecimento à população, Eu acho que o que mais chama atenção, também além, é claro, da pancadaria, é que pessoas não vacinadas têm acesso a um ambiente como a Câmara de Vereadores. E em outros locais não dá nem para entrar se não tiver o passaporte vacinal.
É uma coisa que não fecha essa conta. Mas aí, né? Essa discussão é que tem que ser feita. Eu acho que o vereador Pablo não falou a respeito disso que nós falamos, né? De a partir de agora, quem sabe, depois do que aconteceu na Câmara, se trazer de fato a discussão necessária nesse momento, né, vereador? Sem dúvida nenhuma. E também é importante pautar, como disse o vereador Hadi, não foi por mágica e não por intervenção divina que aconteceu a queda drástica da taxa de óbitos e da taxa de internações. Exatamente o avanço da vacinação é que trouxe esses números para baixo. Então, não só os vereadores da base, que é uma base heterogênea, tem vereadores que pensam diferentes, e isso faz parte da riqueza democrática. Eu sou um dos vereadores da base que sou a favor da vacina, do passaporte vacinal, mas nós temos essa consciência da falta de logística da prefeitura de fiscalização nos estabelecimentos da cidade. E exatamente por isso foi feito o veto. Não porque é contra a vacina, muito pelo contrário, a população de Porto Alegre, 98% já se vacinou na primeira dose, 76% na segunda dose. Isso quer dizer que a população de Porto Alegre, além de acreditar, está a favor da vida, do passaporte e das questões da vacinação, acredita que a vacinação é o caminho para o final da pandemia. Os números mostram isso, os números são frios e os números não possuem ideologia. Falando em números, vereador, se me permitem, a Rússia decretou 7 dias de feriado, tá? Porque lá a população foi vacinada, foram mais, contrária, cerca de 30% a 40% da população vacinada, um número de mortos e contaminados muito grande. A partir de hoje, a Rússia decretando um feriado de 7 dias para conter o nível de contaminação. E só para complementar, tem muito de ideologia. Já que estava falando isso aí, lá na Rússia é um problema seríssimo, há muita restrição e a Rússia que produz vacina, né, André? Exatamente. Então essa discussão, inclusive a própria a população nesse momento deve colaborar também, porque, como disse o vereador, não vai ter como fiscalizar, né, todas as instituições, casa de festas que vai ter a partir de agora. Enfim, essa é a discussão, sim, que a Câmara tem que trazer, vereadores. Então, exatamente. Essas questões que estão sendo colocadas da questão da logística da Prefeitura foi feito no veto, que não tem absolutamente nada de ser contra ou a favor. A Prefeitura, exatamente, junto com esses vereadores, é a favor da vacinação. Mas eu acho que tem coisas que são importantes que o vereador Hadi colocou aqui, que precisam ser ditas. A Câmara de Vereadores possui vídeo, câmeras de vídeo, áudios por todos os lados. Então, aquilo que aconteceu ontem foi extremamente grave. Temos que reforçar na Câmara a questão da segurança, é verdade, para qualquer manifestação que seja, de centro, de direita, de esquerda, enfim. Mas também houve situações extremamente sérias do ponto de vista de acusações graves, que tem acusação de manifestantes que manifestaram racismo aqui na Câmara. E isso nós não podemos aceitar. Isso é um crime monstruoso, a questão da suástica, que também é importante que o Leonel colocou aqui. O que eu, Pablo, vi foi exatamente mostrando cartazes confusos com a questão da suástica, mas colocando a questão do tolimento da liberdade, comparando a questão do passaporte vacinal ao nazismo, de tolimento de liberdade, enfim. Então, mas as imagens da Câmara não mentirão. Aqueles que incitaram a violência também terão que pagar um preço, exatamente porque ajudaram a construir esse clima de guerra na Câmara que não ajuda em absolutamente nada. Vai ter uma sindicância? A Câmara de Vereadores pode fazer a partir de agora, vereador? Uma sindicância? Eu acredito que tem que se abrir processos administrativos internos. Caso de polícia, nós, da bancada de oposição, já fomos até a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, registramos BOs, as meninas que foram, as vereadoras aqui, a Daia, a Bruna e a Laura, as 3 vereadoras que sofreram ataque racista foram também à mesma delegacia fazer o registro. Nós, como bancada, fomos fazer o registro sobre os símbolos e sobre as agressões que aconteceram aqui. Já temos identificação de diversos indivíduos e eu acredito que a Câmara tenha, sim, que ter cuidado. Eu não digo que tenha que restringir, porque nós da oposição sempre defendemos que é a casa do povo, o povo tem que estar aqui, mas a gente tem que ter limites e tem que ter um controle mais efetivo, inclusive de entrada de metais, porque nós sabemos que ontem, se tivesse um indivíduo armado aqui dentro e eram indivíduos vinculados a clubes de tiro, nós teríamos uma grande tragédia aos moldes do Capitólio, como nós vimos, porque esse é o espírito que move um determinado grupo extremista aqui e que age
criminalidade em Porto Alegre e em todo o país. Bom, as imagens estão aí, né, André? Então é fácil identificar essas pessoas que ontem estavam aqui na sessão que causou todo esse tumulto, essa confusão. Muito bem, agradecemos aos vereadores, né? O vereador Leonel Rádio do PT e Pablo Melo do MDB. Muito obrigado, vereadores. Obrigado, Léo. E segue a discussão. Apesar de toda a pancadaria, é uma discussão que ela é importante. Aqui, acabo de ler, no norte da China, uma região fechou os voos neste momento e escolas também cancelaram voos e escolas fechadas porque teve origem de um surto de um casal que estava viajando com um grupo de turistas. Então, quer dizer, é isso, gente. Todo cuidado a pouco. A pandemia não passou. Precisamos de discussão e não de pancadaria, como os próprios vereadores disseram e reconhecem. Vereadores, muito obrigado. Obrigado, Léo. Daqui a pouco o Léo volta também aqui com a gente. 12:10. Amor no casamento. Hein, Estael Cias? É, amor no casamento e também no crime. Um casal foi preso em flagrante com cocaína. Onde foi isso? Preste atenção no Giro de Notícias. Não deu certo. Um casal bem que tentou esconder droga debaixo do carro. 35 quilos de pasta de cocaína foram encontrados num compartimento deste veículo em Sapiranga. O casal foi preso em flagrante. Na cara dura, quilos e quilos de maconha dentro desta caminhonete em Santa Maria. 2 pessoas foram pegas em flagrante com 766 quilos da droga. Segundo a polícia, os tijolos de maconha estão avaliados em R$1,5 milhão. 12:11. Eu tenho um recado muito importante para todos vocês, sabia? É sim, presta atenção aqui. Chegou o Open Protásio, seu novo lar, com parcelas acessíveis que cabem no seu bolso. Apartamentos de 2 dormitórios, com vaga da garagem, no coração do Alto Petrópolis, condomínio de torre única, com apartamentos de até 46 metros entregues, com churrasqueiras e piso laminado nos dormitórios. Tá aqui ele, ó. Fiquem de olho. Uma infraestrutura completíssima, com playground, piscina adulto e também infantil, academia, salão de festas, brinquedoteca, espaço pub gourmet, pet place, ou seja, um lugar para os animais, e bicicletário. Visite o estande de vendas na Avenida Protásio Alves, número 8.129. É ali, bem ao lado do supermercado Center Shop. Ou ligue para o número 51 2500 7708. Open Protásio, abrindo uma porta para o seu novo lar. Tá aí, dado o recado, olha que lugar espetacular, o Open, lá na Protásio Alves, aqui em Porto Alegre, com condições muito especiais para você. Este é o Open Protásio. Olha só, um alívio para os proprietários de revendas de automóveis lá na região do Vale dos Sinos, porque a Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, prendeu 3 suspeitos de tentar tirar dinheiro de comerciantes. O colega Lucas Abate vai explicar para a gente, inclusive, onde que esses homens foram presos, hein, Lucas? Cadê o Lucas? Oi, André. Pedágio dos criminosos. O que eles faziam? Mais um caso de extorsão. Há poucos dias a gente mostrou a situação que teve lá em Taquara, até daquele jovem que foi executado na frente de uma revenda, e a polícia disse que o caso poderia estar relacionado com a extorsão de comerciantes, de donos de revendas de automóveis que deveriam pagar algum valor para não serem, digamos, ameaçados ou sofrerem represálias por parte de organizações criminosas. Só que essa situação se repetiu também em Portão, André, na RS 240. Ontem à tarde, esses criminosos, esses bandidos, foram até algumas revendas e pediam um valor de R$1.000 a R$1.500 por mês desses comerciantes, não para fazer a segurança, não por qualquer outro motivo, André, mas sim para não fechar o estabelecimento. E aqui a gente pode interpretar, não sofrer nenhum tipo de atentado, de ataque, incêndio daqui a pouco, ou até mesmo de tiros, de um intenso tiroteio como ocorreu com aquela revenda em Taquara. Então esses 3 criminosos foram presos ontem e levados para a delegacia de Portão. E até sobre o assunto, a gente já tem na linha o delegado Marcos Mesquita, que fez essa investigação. E já vou começar fazendo a pergunta para o delegado, André, que esses criminosos eram de fato envolvidos com facção criminosa ou apenas usavam esse nome para fazer a extorsão. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Não estou ouvindo bem o áudio.
Oi, delegado, nós estamos aí ajeitando a conexão. Eu vou ver se o meu colega... Agora o senhor me escuta? O senhor está me escutando? É o André aqui no estúdio? Estou ouvindo. Tá, então a gente vai repetir, Lucas, meu colega Lucas, vai repetir a pergunta para o senhor. Lucas. Então, delegado, gostaria de saber do senhor sobre esses presos. Não estou ouvindo bem o áudio. Tá, o Lucas faz a pergunta e eu transmito para o senhor a pergunta, tá? Já que o senhor não está escutando agora ele. Agora sim. Tá bom, diga lá, Lucas, por favor. Então, André, queria saber do delegado sobre esses presos, se de fato eles estão ligados a essas organizações criminosas, a uma facção, ou se apenas eles utilizavam esse nome para praticar a extorsão. Boa tarde. A princípio, ontem ocorreu a prisão em flagrante e essa prisão foi efetuada graças à colaboração das vítimas, que é imprescindível nesse tipo de crime, para que elas nos descrevam exatamente o que aconteceu e possam identificar os autuados. Nessa situação aqui, ainda não depende da colaboração de várias outras vítimas para nós podermos desenrolar bem toda a investigação e chegar a um eventual mandante. Mas as vítimas que foram ouvidas mencionaram que uma quarta pessoa, além do trio que foi autuado em flagrante pela extorsão, era posta em contato com eles por intermédio de uma ligação de WhatsApp feita por um desses 3 agentes e eles alegavam que a voz do interlocutor, que era o quarto indivíduo que fazia ameaça, vinha de um indivíduo que está dentro do presídio. Mas nós temos que desenvolver as investigações para chegar eventualmente a essa pessoa. Depende de ouvirmos mais vítimas. E essas vítimas, delegado, elas estão procurando porque muitas não querem falar, um pouco de resistência, pelo que se sabe, confere? Exatamente. Ontem nós tínhamos só um registro de ocorrência de extorsão feito por uma vítima dona de uma revenda e foi feita semana passada. Ontem mesmo nós contatamos essa vítima e ela ficou meio hesitante em comparecer aqui. Aí nós fomos a campo e compareceram as vítimas que ontem fizeram a denúncia, que ontem esses 3 extorsores vieram de novo para recolher dinheiro das vítimas da semana passada. E aí elas já aproveitaram e fizeram novas visitas. Essas 3 vítimas que ontem compareceram foram da primeira visita feita por eles e não da visita para fazer o recolhimento do dinheiro das ameaças feitas semana passada. Então, até o momento, nós temos apenas depoimento de 4 vítimas. Das 3 de ontem, da extorsão de ontem, que reconheceram o trio, e do registro da semana passada. Apenas 4 vítimas. Eu já aproveito aqui o espaço para agradecer a vocês e para pedir para que as demais vítimas se encorajem e compareçam até para que eles não fiquem impunes. A gente sabe que tem muito mais vítimas. As extorsões e as revendas de veículos começaram semana passada, mas já temos ouvido que há vítimas de comércio. Não sei, esperamos que elas compareçam, né, que se encorajem aqui para colaborar para que nós possamos desenvolver essas investigações. Tá André. certo. Diga, Glauco. Não, só a título de curiosidade, é um procedimento parecido com o da milícia, né? O senhor tem ideia de quanto era pago? E mais, como é que as pessoas podem entrar em contato? É só procurar a polícia? Tem um telefone? Como é que é? Isso, nós temos o telefone aqui da delegacia, o WhatsApp é 8585-8090, e aí podem denunciar pelo WhatsApp também. Eu vou passar para a produção aqui direitinho o WhatsApp, que eu não estou de cabeça aqui, até eu não estou sabendo, talvez eu não seja exatamente esse número. Tá certo. E podem comparecer aqui e prestar os seus depoimentos, não precisam se ficar... Eu entendo o receio das vítimas e tudo mais, né? Mas eles vão ficar impunes se não colaborarem. E os valores, delegado? Era quanto? E eles estavam exigindo R$ 1.500 para... Diziam assim, compareciam e diziam: nós estamos passando aqui para cobrar uma mensalidade. Fica implícito que é uma organização de uma facção, mas isso nós ainda temos que esclarecer melhor, né? Que também pode não ser verdade. E aí eles passavam para recolher o valor. E até ontem, um comerciante que não quis comparecer para registrar, para fazer as declarações, ele fechou o comércio dele. A ameaça era justamente essa: nós vamos passar para recolher ou vocês fecham. Ou pagam a mensalidade, que é o pedágio,
E lembrando que tem e esse comerciante fechou. Foi na segunda-feira. Foi na semana passada, acho que o delegado Eliomar Franco falou semana passada que inclusive tem situações que aparecem terceiros que são pessoas que se aproveitam da situação, inclusive, né? Se apresentam também nos comércios para se aproveitar desta situação. Então agora segue a investigação do delegado Marcos Mesquita. A gente vai colocar nas nossas redes sociais esse contato que o senhor, esse número que o senhor vai fornecer aí para as pessoas colaborarem. A gente agradece muito ao senhor pela conversa. Muito obrigado, delegado Marcos Mesquita. Muito bem, agora 12h e 20 minutos, o nosso assunto é o caso da morte do Wagner. O Wagner que foi morto depois de reclamar do preço da carne em Alvorada. Não, eu fico pensando as coisas assim, Glauco. Um dia é vereador que é mordido no dedo numa discussão, outro dia uma pessoa morre porque reclamou do preço da carne. Mas que coisa mais absurda, gente. Que tempo que nós estamos vivendo. Mas esta investigação do açougue, do Wagner, esse caso foi concluído. E o Glauco tem informações dos detalhes e também de indiciamentos, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Vamos lá, então. 2 homens foram indiciados por lesão corporal. A gente está vendo nas imagens aí esses 2 homens. Seguido de morte. Wagner de Oliveira Lobato, 40 anos, morreu após ser agredido na frente deste açougue aí em Alvorada, no dia 2 de outubro. A condenação por esse tipo de crime, André, pode variar de 4 a 12 anos de prisão. O Wagner foi agredido pelo gerente do estabelecimento, que, no entanto, não estava trabalhando. Ele havia passado lá apenas para pegar uma chave. Ambos estariam alcoolizados. O indiciamento, segundo a polícia, considerou o fato de que os agressores não esperavam pelo resultado morte, ou seja, quiseram agredir a vítima, mas não previam que suas ações ocasionassem qualquer fatalidade. Lembrando que esta vítima, o Wagner, caiu e bateu com a cabeça no chão. Ele morreu muito provavelmente na hora mesmo, não houve possibilidade de socorro. A gente tem como ouvir o relato aqui do delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir. Trata de uma lesão corporal seguida de morte, onde os agressores tiveram no primeiro momento a intenção de agredir a vítima, isso aí está claro, mas que o resultado morte não era um resultado previsto por eles, acabou sendo uma consequência da agressão. Pois é, isso que foi divulgado ontem aqui no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, dando um desfecho parcial neste caso aí, porque agora começa uma outra etapa, né? Logicamente ainda a gente lembra também do protesto da própria família diante de tudo que aconteceu, um crime que chocou a cidade, né, André? Esse foi o momento que ele já tinha entrado, ele estava com uma sacola, ele era vendedor ambulante, ele fechou o comércio dele, ele tinha junto com a irmã uma loja de produtos agropecuários. Com a pandemia fechou e começou a vender doces e salgados durante o dia. Ali estava com a sacolinha, com o dinheiro do dia e tinha ido comprar um pedaço de carne. E aí ele teria reclamado do preço da carne, muito justo, né? Afinal de contas, enfim, o momento que ele entra no açougue, né? E aí faz um comentário e vai embora. Tanto é que ele vai embora de uma maneira discreta. Não sei se a gente tem aquela imagem. Ele saindo e ele não estava provocando nenhuma confusão, porque ninguém estava olhando para ele. A hora que ele entrou, ele entra... uma pessoa com 3 filhos, mais uma netinha, um jovem, 41, 42 anos. O momento que ele vai, parece que ele está saindo ali e não chama a atenção de ninguém. E aí, no momento da saída, ele encontra com o gerente que tinha passado, estava de folga, né? Era o gerente, estava numa folga e teria ido pegar uma chave junto com um amigo. E o gerente é esse que está de colete, né? O listrado era o amigo, certo? E aí começam as agressões. Os dois agrediram, tanto é que vem agora esse de colete e dá um chute nele, Isso depois que ele já tinha caído. Então foi esse o enredo, ele não teve reação nenhuma. Nem quando foi abordado e intimidado pelos dois, ali naquele cantinho ali mais acima, aqui nesse canto, quando ele foi abordado. Porque eu achava que inicialmente esse aqui era o gerente, mas não, o gerente ele está aqui embaixo, né? Esse é o amigo, que aí depois se aproxima e aí começa a sequência de agressões. Ele não faz nenhuma movimentação, nenhuma reação, muito pelo contrário.
Olha ali, já um soco. E aí a gente pergunta, não era a intenção. Uma pessoa que dá um soco desse na cara de alguém e fora depois os chutes, vai pensar o quê? Queria o quê? Fazer cosquinha, Glauco? Mesmo que tenha acontecido ofensa verbal, não justifica, André. Não, então, óbvio que não. A mesma coisa do jogador de futebol que agrediu o árbitro. Não era a intenção. O cara chutou a nuca, a cabeça do árbitro, sabe? É uma coisa que tu sabe que tem consequência e que pode levar à morte. Não era essa a intenção. Bom, não era a intenção, então já não parte nem pra briga. Já começa por aí. É bem simples assim. Mas, infelizmente, eles assumiram que tinham bebido, passaram o sábado, né, numa festa. E aí, gente, o resultado é esse. A morte desse homem, trabalhador, com 3 filhos para criar. 3 filhos. Uma menina de 20 que já é filha, ele inclusive é avô. Uma de 20, um menino de 4 e outro um bebê, eu acho que de 2 anos ou nem isso. Quer dizer, uma tragédia, assim, uma coisa totalmente absurda. E 2 pessoas que não tinham nenhuma passagem pela polícia até então, pessoas do bem, né? E eu não tenho dúvida que hoje esses 2, pensando no que fizeram, olha, eu não tenho dúvidas do arrependimento e o quanto que sirva de lição para tantas outras pessoas, Glauco. Porque tem gente que sai por aí, bebe, pega a direção, gosta de arrumar uma confusão. As coisas não podem ser assim, Glauco. O resultado, olha só, esse homem morto. E agora, né, além da tragédia para uma família, para outras famílias também, infelizmente, que são atingidas a partir do momento que esses 2 são indiciados, Glauco. Exatamente, é tragédia para tudo que é lado, porque as famílias dos agressores, que talvez não tenham culpa nenhuma também, agora vão ter que conviver com isso aí, né? É lamentável. Muito bem, meio-dia, 25 minutos, 23 graus é a temperatura. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai falar pra gente do tempo. Estael, temperatura agora, aqui em Porto Alegre, 23 graus, é isso? Temperatura média tá subindo. Vai fazer um dia, vai fazer calor. E os próximos dias dá para adiantar alguma coisa pro telespectador do tempo? A manchete do tempo, atenção! Gangorra térmica, mas Estael, o inverno não terminou. Em seguida, a Estael vai explicar. Imagens ao vivo de Gramado, 21 graus é a temperatura em Gramado, nublada Gramado, norte do estado com nuvens, Estael. Pode ter chuva em Gramado, mas em seguida a Estael vai falar mais sobre a previsão do tempo. Amanhã já é sexta-feira, vem chegando o final de semana. Bom, daqui a pouco a Estael fala como vai ser o sábado e o domingo. Você já ouviu falar em home office? Sim, bastante, né? Mas não do jeito que nós vamos mostrar no nosso giro de notícias aqui pelo estado. Home office de maconha. 172 pés da droga eram cultivados dentro de uma casa em Imbé, no litoral norte. Segundo a polícia, o proprietário montou uma estrutura para manter o cultivo sem suspeitas de vizinhos e dos policiais. A Polícia Civil indiciou um motorista de 40 anos por matar um homem atropelado, não prestar socorro e fugir do local do acidente. O caso ocorreu no começo de outubro na BR-116, em Estância Velha. Roger Spindler, de 39 anos, tinha saído de uma boate e caminhava às margens da rodovia quando foi atingido. Imagens do cercamento eletrônico de Ivoti auxiliaram a polícia a desvendar o caso, já que o carro do motorista aparece acessando a cidade com o para-brisa dianteiro danificado pouco depois da morte de Spindler. A respeito de violência no trânsito, Glauco, um rápido comentário até para a gente seguir acompanhando. Falamos muito da RS 239 nos últimos dias. Olha, eu tenho recebido informações de uma redução até de número de acidentes, a gente precisa confirmar. Por quê? Porque as pessoas ouviram muito nos últimos dias a gente falar na 239, né? A própria polícia está fazendo operações em horários estratégicos, isto é muito importante. Pinturas foram feitas ali no município de Araricá, por exemplo, pinturas enormes avisando que a velocidade é de 60 km por hora. Então vejam só como são ações importantes para que a gente tenha menos violência numa rodovia como a RS 239. Ali em Araricá, ali nesse trecho aí, exatamente onde aconteceu aquele atropelamento do senhor com a neta, ali colocaram várias pinturas, Nova Hartz também. Então tomara que a gente consiga daqui para frente segurar o avanço dessa violência que tem nesse trânsito da RS 239. A gente vai continuar acompanhando e o pessoal de lá vai nas nossas redes sociais, vai no Facebook e faça comentários. O que está melhorando, o que pode melhorar, o que pode ser feito. Vamos lá que a gente, é importante essa participação de todos, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Que pena que tenha que acontecer tragédias para mudar tudo, mas enfim, vamos lá. Infelizmente. Mas vai lá nas nossas redes sociais, faz uma foto, faz um vídeo, faça comentário, traga as informações aí da sua região, não só o pessoal da 239, mas de todo o nosso estado aí que nos acompanha.
Meio-dia, 29 minutos. Infelizmente, morreu a terceira pessoa baleada depois de um campeonato de futebol. Isso foi na zona norte de Porto Alegre. Foi no domingo, foi lá na Copan. O Lucas Abate tem informações a respeito. Vejam só, a terceira pessoa vítima daquele tiroteio que aconteceu aí por volta da meia-noite, não é mesmo, Lucas? Pois é, André. E só para relembrar esse tiroteio que aconteceu na noite do último domingo, lá em frente a essa Associação Comunitária dos Moradores do Parque dos Maias, a Copan, foi na saída de um jogo de futebol. Pelo menos 4 criminosos armados, alguns com armas longas, inclusive, passaram e atiraram contra pessoas que estavam no local. E na hora, morreram Fabiano Leão Vieira, de 40 anos, que, por sinal, André, tem uma ficha, um histórico criminal aí bastante extenso, inclusive com morte de policial lá na Zona Norte, e também um adolescente, o Jean Carlos Santos Ruff, de 17 anos. E agora, a novidade que se tem é que o Josemar Vensky de Oliveira, de 34 anos, que estava internado, não resistiu e morreu no hospital. Ainda tem outros 2 sobreviventes desse ataque, André, e uma dessas pessoas permanece internada. O que se tem também de avanço da investigação. Até no dia o delegado Firmino comentou com a gente que as câmeras, até a gente mostrou ao vivo essas câmeras, as câmeras estavam desligadas, não conseguiram captar o momento em que houve esse ataque. E por isso a investigação foca em ouvir testemunhas. E havia bastante gente no local e até o momento, pelo menos 10 pessoas já foram ouvidas. E o delegado que comanda essa investigação diz que já tem avanços no caso. Vamos ouvir. A gente já conseguiu entender a dinâmica, né, do crime, do que aconteceu ali. Já sabemos, já mapeamos ali um pouco sobre quem são essas vítimas, tá? E a partir daí a gente agora já tem um norte, né, dos prováveis autores desse delito. Pelo tipo de armamento utilizado, né, são características, né, de atividade ligada ao tráfico de droga, mas ressalto, né, ainda é cedo para a gente poder afirmar isso. Lucas. André, uma questão que ainda tem que ser apurada pela investigação é se esse ataque estava premeditado, se foi um ataque envolvendo facções criminosas, ou se o que motivou esse tiroteio, o que motivou essas mortes, foi alguma discussão que aconteceu ou no jogo ou no evento que aconteceu depois. Então isso já está em apuração pela Polícia Civil desde o início, desde o dia que aconteceu, mas como disse o delegado, pelo armamento utilizado, até mesmo um fuzil, indica sim uma linha mais provável de relação com disputa por pontos de tráfico de droga. Até como eu disse, o Fabiano, uma das vítimas, André, é uma pessoa com uma extensa ficha criminal, um traficante envolvido em assaltos também e também, principalmente, em homicídios lá na Zona Norte de Porto Alegre. E lembrando, essas três vítimas, alguma delas tinha algum envolvimento, Lucas? Só para a gente deixar isso bem claro. Sim, André, tinha um envolvimento, principalmente o Fabiano Leão Vieira, que é o de 40 anos, tem uma extensa ficha criminal e, inclusive, ele está envolvido em um crime de bastante repercussão que aconteceu em 2006, a morte de um policial militar lá no bairro Jardim Leopoldino. O policial Yuri Merlini Martins foi morto em uma emboscada, até ele havia denunciado alguns colegas que estavam envolvidos com corrupção e ele foi assassinado, tanto por policiais como também por esse Fabiano, que chegou a ser condenado em 2015 a 27 anos de prisão pela morte do policial, mas como a gente consegue ver, né, André, já estava novamente nas ruas. E para quem não entendeu, Glauco, essa guarita aqui que a gente tem da imagem ali, vai aparecer a guarita destruída, foi um dos carros que com o tiroteio perdeu o controle, o carro foi atingido, acho que o motorista foi atingido e passou por cima da guarita. Glauco. Algo que está sendo investigado também é que uma das vítimas que acabou falecendo aí, ela pode ter sido morta simplesmente porque estava atrapalhando a fuga. Isso está sendo investigado. Agora, uma coisa bastante curiosa. Eu perguntei para o delegado, poderia ser uma discussão de futebol, pelo amor de Deus, né? Aquele futebolzinho que a gente se reúne para jogar, mas algumas pessoas às vezes perdem, né, a compostura, para dizer o mínimo. E ele disse não era discussão em relação a futebol, mas houve sim uma discussão antes do crime
E aí já leva para aquele lado de que realmente tinha um envolvimento com outras coisas, enfim. Mas só a investigação é que vai dar esse rumo mesmo e o resultado final. Tá certo. Obrigado. Daqui a pouco o Lucas volta, né? Lucas volta daqui a pouco com informações a um anúncio do governo do estado na área de segurança pública, né? Em seguida o Lucas vai trazer as informações pra gente. 12h34, coloca a sirene. Teve pé na porta, sim, porque a Polícia Federal prendeu hoje 6 pessoas que aplicavam diversos golpes aqui em Porto Alegre e também em cidades da região metropolitana. Eles usavam, sabe o que eles usavam? Né? Usavam notas falsas de dinheiro. E o Léo Bonesso é que vai explicar pra gente, né, Léo? André, segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava sites de produtos usados para atrair as vítimas e repassar as notas fiscais. O que eles compravam? Televisores, celulares e videogames. Como funcionava o golpe? Primeiro, um casal comprava o dinheiro falso de uma outra quadrilha. Inclusive, parte dela já foi presa e nós mostramos no início deste mês aqui no SBT Rio Grande. Depois, eles faziam a filtragem dos anúncios e esperavam as vítimas entrarem em contato pelo chat do próprio site. Depois, eles migravam as conversas para o WhatsApp e usavam um perfil falso. Depois de feita toda a combinação da negociação e do local onde seria retirado o produto, eles chamavam os comparsas. Homens se passavam por motoristas de aplicativos e as mulheres faziam o pagamento do produto, sempre usando dinheiro falso, notas de R$100. Esse golpe, segundo a Polícia Federal, André, acontecia em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha e Imbé. A polícia já registrou este ano 100 ocorrências que indicam que o grupo criminoso investigado tenha colocado em circulação mais de R$150 mil em notas falsas e desde o ano passado mais de R$500 mil. E aí tem um outro detalhe, André e Glauco. O grupo era responsável por muitos outros golpes que nós já mostramos aqui no SBT Rio Grande. O golpe dos boletos falsos, falsificação de diplomas, compra e venda de cartões clonados e negociação de dados de terceiros para práticas de fraudes diversas. Ou seja, mais um golpe aí que a polícia conseguiu, por hora, acabar. Um golpe com vários desdobramentos, ou seja, com vários crimes na carona, né, Léo? Que aí só essa lista aí que o Léo passou pra gente, né? Uma quantidade bastante grande. Obrigado, Léo Bonesso, com as informações, 12h36. Agora eu tenho um recado da Ângelos para você, presta atenção. Quem é associado do Plano Ângelos tem uma série de benefícios para levar um estilo de vida mais inteligente e com economia, sabia? Entre eles, entre os benefícios, está o Clube Ângelos, que é um clube de vantagens que disponibiliza descontos em diversos produtos e serviços, sabia? Como no caso, por exemplo, Burger King, onde o associado tem preço especial em diversos lanches. Além de diversas lojas e serviços como 15% de desconto na Centauro, até 25% de desconto nas lojas Marisa, produtos Natura com até 35% de desconto. Alguns produtos das lojas Ponto Frio também e GNC Cinemas são parceiros do Clube Ângelos. Então associe-se ao Plano Ângelos, tenha esses e diversos outros benefícios. Mas André, como que eu vou saber os planos e quais os benefícios? É muito simples, anota aí, www.angelosclube.com.br. Simples assim, entra lá e confere todas as vantagens que tem o Clube Ângelos. Tá aí, dada a dica, dado o recado. Atenção, olha só que legal. Dar oportunidade e combater o preconceito racial sempre, né? Hoje, apenas 5% desses profissionais da aviação no Brasil são negros, sabia disso? Agora, no Fala Comunidade, a gente vai conhecer uma iniciativa que ganhou o apoio de empresas e oferece cursos de comissário de bordo para pessoas de baixa renda. Olha aí. Olha o avião! Antigamente a nossa infância era bem assim, né? Daqui do chão a gente olhava lá no céu. Só que agora é diferente. O projeto tá mudando isso. O projeto Pretos que Voam, ele é uma iniciativa do coletivo Quilombo Aéreo
E ele surgiu a partir das nossas dores. Na verdade, o próprio coletivo Quilombo Aéreo, ele vem justamente das nossas vivências de racismo, das pessoas que estão trabalhando dentro da aeronave enquanto comissários de voo e que vivenciam ou vivenciaram o racismo a bordo. Eu já passei por diversos episódios de racismo, mas um deles o passageiro se recusou a receber a minha água. Eu ofereci água para ele não falou comigo. E a colega que estava exatamente na mesma cena, exatamente no mesmo lugar, ofereceu água e ele aceitou. Esse projeto delas, em especial, é um projeto que traz, né, os meninos para uma carreira que eventualmente eles nem imaginavam que pudesse existir. A maioria dos alunos até hoje nunca nem tinha entrado dentro de uma aeronave. Então é importante a gente lembrar que não é só sobre ter comissários de voo negros, é sobre por que as pessoas negras não têm ainda essa oportunidade. Nunca viajei, nunca imaginei ser comissário. Eu tenho uma filha de 2 anos e eu quero dar toda a estrutura para ela que eu não tive. Quando eu conheci as meninas, então, a Layara e a Kênia, elas me mostraram que eu sou capaz de voar na vida realmente. A principal barreira que impedia as pessoas de terem acesso à aviação era o valor da formação. Daí nasceu o Pretos que Voam. A gente enfrentou muitas barreiras ao decorrer do curso, principalmente porque nós não tínhamos, a grande maioria, eu suponho que não tinha a mínima ideia do que cairia nesse curso. Então foi uma surpresa, muitas pessoas não têm ideia do que esse curso engloba, mas estamos nos saindo muito bem. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima de seus assentos. Nós vencemos uma barreira, que foi a formação, né? Mas a gente precisa vencer mais barreira, que é a barreira da empregabilidade. Na verdade, o projeto, ele só faz sentido se a gente conseguir empregar essas pessoas. Pensem a responsabilidade que vocês têm, né? De espalhar esse projeto para o Brasil inteiro. Vocês vão ser os primeiros representantes, vocês são os primeiros. Porque vocês podem ter certeza absoluta que vocês logo vão voar. O projeto ele não é sobre voar em aviões, ele é sobre voar na vida. O céu não é o limite, porque a gente quer estar onde o racismo não nos alcance realmente. 1, 2, 3, E eu já estou seguindo pelo Instagram. Ali tinha o endereço, né? Voo Negro, @Voo Negro, tá aqui, já estou seguindo. Muito que legal. E que essa turma voe muito, mas muito alto. E certamente vão voar. Que legal essa... Sobrevoar na vida. É que verdade, coisa. Legal essa história aqui. Mais uma, né, que o Rafa Cavalheiro traz pra gente. 12h 42 minutos, atenção, você vai ver daqui a pouco, a gente vai ter todas as informações da previsão do tempo nos próximos dias. A Estael já disse, vai fazer frio, vai fazer calor. É, frio, em pleno outubro, isso aí. Imagens ao vivo de Gramado, temperatura de 18, né? 18 graus em Gramado. Em Porto Alegre, um pouco mais quente, 23 graus. E em seguida, a gente vai ter uma entrevista ao vivo muito importante, né, Glauco? Isso mesmo. O que aconteceu com o Grêmio? E o que acontecerá? Será que o presidente Romildo Bozan consegue responder isso pra gente? Daqui a pouco. Meio-dia, 47 minutos, já estamos de volta para dizer que tem um grande investimento na área da segurança pública. Evento que acontece neste instante, inclusive. Lucas Abate. André, são 280 milhões de reais que serão investidos na segurança pública do Rio Grande do Sul até o fim do ano que vem. Entre os destaques, André, um avião monomotor que será comprado para a Brigada Militar no valor de 20 milhões de reais e também 5 ônibus para os batalhões de choque. Esse evento acabou há pouco aqui na região central de Porto Alegre e o governo promete também para os próximos dias um anúncio muito importante no sistema prisional, principalmente referente ao Presídio Central, que certamente a gente vai acompanhar e trazer todas as informações aqui no SBT Rio Grande. Muito bem. Agora, meio-dia, obrigado, Lucas. Meio-dia, 47 minutos, está na hora da gente falar da previsão do tempo.
Previsão do tempo, com calor, meteoro, frio, chuva. Não é mesmo, Estael Cias? Bem-vinda. Pois é, André, um pacote completo aí para os próximos dias. Vamos começar para as próximas horas. A gente vai mostrar que hoje à tarde já tem aquecimento pelo interior do estado. A temperatura lá em Santa Rosa, batendo a casa dos 30 graus, já faz 29 agora. Interessante é que entre a Grande Porto Alegre, a Serra, que a gente já mostrou Gramado lá com céu nublado, o litoral e aqui na Costa Doce, inclusive Pelotas, tem possibilidade de chuva isolada, pode surpreender, André, hoje à tarde, chuva até forte aqui em pontos da Grande Porto Alegre, da Serra e do Litoral Norte. Em algumas áreas eu não descartaria até mesmo granizo, mas é uma situação rápida, isolada, de minutos, grande parte do estado com uma tarde de quinta-feira de sol e aquecimento com os 30 graus em Santa Rosa, 28 em Uruguaiana, 24 em Santa Maria, Pelotas já choveu na região de Rio Grande mais cedo, teve chuva passageira, 20 graus, 24 em Novo Hamburgo e 21 lá em Caxias do Sul. Bom, Estael, a gente portanto, hoje, então, chance de chuva mais para o norte e algumas cidades, falasse daqui da região metropolitana, Porto Alegre, não? Pode ter chuva passageira, inclusive alguns bairros de Porto Alegre. Acredito que mais bairros da faixa leste, ali em direção ao Paranhana, em direção às áreas de Alvorada, por exemplo, Viamão, a gente pode ter alguma situação de chuva isolada. Nos próximos dias, vamos colocar primeiro, antes desse mapa de temperatura, vamos voltar para o Porto Alegre 4 dias para mostrar como é que fica a evolução deste quadro. 28? Pois é, olha só, justamente no fim de semana que a chuva vem mais generalizada, mas a cara do Glauco ali, ó, chega a olhar pro monitor, pega o óculos, ele tá apavorado. Eu tenho uma dica pro Glauco especial, que já vou falar especialmente para ele. Hoje, tempo firme com sol e 23 graus, mas alguns bairros de Porto Alegre pode ter chuva passageira. Sexta-feira, amanhã, tempo aberto o dia todo, não tem chuva. 27 graus amanhã, tem que passar filtro solar para quem vai para a rua na sexta-feira. E aí, no fim de semana, justamente vem a chuva. No sábado, da tarde para a noite, pode chover forte, a chuva generalizada. Vai chover em todos os bairros da capital. Aliás, em todo o Rio Grande do Sul no sábado. A gente até trouxe um mapa de chuva, não sei se dá para colocar aqui, Luciano, o mapa de chuva, que mostra, esse aqui é o mapa de temperatura. Mostra a chuva generalizada no sábado, que pode ser forte com alguns temporais. Não sabe nada. Luciano. Ele está insistindo no frio, ele quer que eu mostre o frio. Acertou agora? Agora sim, muito bom. Então a chuva pode ser forte aqui em áreas da metade norte, com volumes até de 50 milímetros. Sábado que pode ter temporais. O que acontece no sábado? Pela manhã tem sol, mas não se enganem, porque infelizmente da tarde para a noite a chuva se espalha e pode ser forte com alguns temporais. O domingo começa com chuva... Temporal, sábado pode ter temporais, porque vai esquentar na sexta a gente vai a 30 graus em várias regiões. O sábado, mesmo sábado, antes da chuva avançar e se espalhar, tem aquecimento, então tem ar quente, é o combustível e pode trazer alguns temporais aí da tarde para a noite. No domingo, o dia começa com instabilidade, mas à tarde o tempo firme. Então, à tarde de domingo vai ser possível aproveitar um pouco ao ar livre. Glauco, na segunda-feira tu manda um agasalho pro teu filho, porque na segunda-feira vai ter frio. Vou guardar isso aí, segunda. Frio de manhã e frio à noite, porque uma massa... Olha, agora sim, Luciano, pode colocar aqui o mapa de frio. Agora sim. Olha só, o começo da segunda-feira, 2, 3 graus lá nos aparados Campos de Cima da Serra. Aqui na Grande Porto Alegre, 9 a 10 graus. De manhã à tarde a gente tem uma temperatura agradável e anoiteceu, esfria de novo na segunda-feira. Eu tô dizendo, esse Natal vai ter Papai Noel com neve. Do jeito que a coisa tá indo, Glauco. É verdade. E aí, depois da segunda e terça-feira, vai ser um período curto de frio. Segunda e terça-feira, aí veio o calor, porque afinal é primavera. E a primavera é isso aí, é transição, é altos e baixos de temperatura. Então, semana que vem, você que vai organizar o seu guarda-roupa, tem que estar preparado para tudo. Em termos de temperatura, um pouquinho de frio e também calor. Vejam aqui, isso aqui é a previsão para a quinta-feira. 32, 33 graus em várias regiões do Rio Grande do Sul. Então, a gente sai de uma temperatura de inverno na segunda-feira e vai para o verão entre a quinta e a sexta-feira. Olha, semana que vem, grande parte dos dias com sol também. E a gente vai ter uma chuva semana que vem, mas não precisa usar guarda-chuva, viu, Glauco? Como assim? O Estael vai explicar pra gente. Não basta... a chuva de meteoro, né? Agora a gente vai falar da chuva de meteoro, porque o que está acontecendo agora? Entre os dias 15 e 29 de outubro, isso é inclusive boa parte da semana que vem, o planeta Terra passa próximo à nuvem de detritos do cometa Halley. Então, é um período de alta incidência de chuva de meteoros ou estrela cadente. E é interessante que a velocidade, são dois fatores interessantes nessa época do ano para quem gosta de contemplar o céu durante a noite. Eu sei que tu gosta, né, André?
Então, a gente tem dois fatores interessantes. A velocidade com que esses meteoros atingem a camada da atmosfera. Então, deixa uma faixa luminosa por alguns segundos que é possível contemplar. Isso nas madrugadas. E, além disso, a taxa de incidência, de queda de meteoros é muito grande, entre 20 a 60 meteoros por hora nas madrugadas. Então, madrugadas de céu claro, como de hoje para amanhã. No início da semana que vem, segunda, terça e quarta, terão céu claro. Será possível contemplar, então, essa chuva de meteoros. Aqui é uma imagem sobreposta de todas as estrelas cadentes, vamos chamar de estrela cadente, que tiveram nessa madrugada. Então, não foi tudo ao mesmo tempo, foi em diferentes momentos, mas foi um condensado aí dessas imagens do observatório do Heller-Young, lá de Taquara. Ele tem câmeras especiais que monitoram aí o céu durante as madrugadas e certamente nos próximos dias ele vai ter vídeos e fotos incríveis para nos mostrar. Próximos dias, então. Próximos dias. Noites de céu claro, né? Porque quando chover, quando tiver sábado, por exemplo, vai estar o tempo fechado, sábado para domingo, não será possível. Mas na semana que vem, praticamente todas as noites serão de céu claro. Mas são vários dias, então, de Serão chuva. vários dias, de 15 a 29 de outubro. Teve uma noite que eu vi 23 estrelas cadentes, que acompanharam. Verdade. Israel, muito obrigado. A gente se vê quando? A gente se vê na segunda-feira com frio. Com frio, calor, chuva, meteoro, com quê? A gente se vê na segunda-feira. Lá a gente explica como é que vai estar. Um beijo grande. Obrigado, Israel. 12h 54 minutos. O nosso assunto agora é esporte. E aí, Glauco Pazza? E tudo bem? Tudo bem. Fazia tempo que a gente não se falava, Pois né? é. Como é que Tranquilo? vai? Tudo Aliás, fazia tempo que a gente não conversava também com o presidente do Grêmio, né? Que difícil. Presidente, boa tarde. Muito obrigado por nos receber. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu estava com tanta vontade, mas, olha, mais do que ouvir do meu chefe assim, Glauco, tem um aumento para você aqui. Eu quero ouvir do senhor o seguinte... O senhor já tem o diagnóstico onde eu errei, eu, no caso, Romildo Bolzan, para o Grêmio estar nessa situação? Boa tarde, Glauco. Mas se tu não falou comigo é porque tu não tem meu telefone. Pode Tenho. Então tu não ligou. Tu não ligou. Mas tu tem meu telefone, pode ligar pessoalmente sem nenhum problema, não. Vamos lá, então. Tem alguns diagnósticos. Essa questão do futebol não é uma questão fechada, não é uma questão, vamos dizer assim... Um fato, 2 fatos, 3 fatos são determinantes para um resultado. Mas, algumas situações eu tenho sim meu diagnóstico e embora a gente tenha em março finalizado uma Copa do Brasil, tenha jogado uma situação importante e logo em seguida também tenha ganho um Campeonato Gaúcho de uma maneira tranquila sobre os clubes gaúchos, de modo particular sobre o Internacional, e ter participado de uma boa fase na fase pré-Libertadores também. Depois disso veio o Campeonato Brasileiro e aí que está o problema. O problema está no Campeonato Brasileiro. Dali para frente a gente não conseguiu mais estabelecer uma capacidade de competir, foi declinando e estamos na situação de hoje. Mas por que declinando, presidente, se os jogadores basicamente eram os mesmos? Boa pergunta. Boa pergunta. Esse diagnóstico a gente tem que fazer internamente. Talvez uma questão técnica, uma questão de conceito de jogo, uma questão de outras situações que a gente não pode diagnosticar aqui. Porque o Grêmio, como clube, nunca deixou de ser um clube cumpridor. O Grêmio cumpriu todas as suas obrigações. Mas talvez faltou empatia nas relações técnicas. E aí vamos ver o que acontece, né? Mas eu não faço absolutamente nenhuma cobrança nesse sentido publicamente. Presidente, deixa eu aproveitar aqui, desculpa lhe interromper. Terminar, Glauco. Eu faço a minha autocrítica, assumo toda a responsabilidade e vamos lá. Porque o Grêmio tem uma missão muito importante agora, que é exatamente passar esse momento crítico. O senhor admite que tenha contratado algum técnico errado? Não admito, não. Cada momento foi um momento avaliado oportunamente. O momento em que foi o Thiago Nunes era um momento de mais afirmação técnica, de mais treinamento, de mais uma situação de mais organização tática. Esse foi o momento e deu certo no primeiro momento, não deu certo no Campeonato Brasileiro. O Filipão foi um momento de um técnico com enorme empatia ao clube, com grande... conhecimento e principalmente com grande relacionamento com a torcida do Grêmio, também acabou ficando para trás, mas o Wagner Mancini vem exatamente com o mesmo contexto, de ser um impulsionador e principalmente dar resultados rápidos. Eu não me arrependo de nada de técnicos que contratamos, não, porque acho que foi um momento específico e um momento necessário para fazer aquilo que fizemos. Presidente, hoje a polícia indiciou 5 pessoas. Aqueles episódios que, lamentavelmente, a gente acompanhou aqui. Teve questão de apedrejamento de ônibus. A crise acontece, mas a manifestação do torcedor a gente condena desta forma. O senhor foi ameaçado,
como é que ficou a sua vida ou como é que ela está ainda? Porque o Grêmio permanece na zona de rebaixamento, né? Absolutamente normal. Essas situações são excepcionais. Quer dizer, quando alguém faz uma acusação que te causa injúria, difamação ou calúnia, seria muito, vamos dizer assim, condescendente com uma situação dessa se não tivesse uma reação. Então, a reação se dá exatamente pela natureza da agressão. A agressão da crítica emocional, por conta do estudo da situação do clube, do time, numa posição que está hoje, isso é absolutamente normal. Eu não vejo nenhum problema fazer crítica, nem manifestação na frente do estádio, na frente do CT, por conta disso. Não acho nenhum problema em relação a isso. O que extrapola a situação é tu botar uma pedra no vidro do ônibus e criar problema e constrangimento, e principalmente agressão, e principalmente uma situação de integridade física de uma pessoa que está lá dentro. Isso não é aceitável, isso não é. Agora, quando no momento tu também atinge a honra de uma pessoa, coloca situações maiores daquelas que efetivamente são, se tu não reagires, tu vira isso uma banalização, uma sociedade sem respeito ao outro. Entendeu? A grande massa da torcida do Grêmio não está nesse comportamento. Agora tem alguns que extrapolam, e aqueles que extrapolaram nas redes sociais vão ter o devido comportamento e a resposta àquilo que eles disseram de nossa parte. Não somente minha, mas de outros dirigentes também. Faz parte exatamente do jogo da vida, da convivência, da civilidade e principalmente das convivências sociais, que são absolutamente respeitosas e não agressivas excessivamente. Presidente, aqui é o André no estúdio, boa tarde. Tudo bem, André? Muito bom conversar com o senhor. Tem uma pergunta de telespectador, de internauta, na verdade. Vamos colocar na tela aí, é o Diogo Maia Alves. Ele pergunta, o Grêmio para 2022 vai ter bastante reforços ou metade dos jogadores do elenco vão permanecer na equipe? Não, nós estamos num processo de transição que já começamos em 21. Muitos jogadores jovens entraram no elenco, conviveram com esses jogadores mais habituados, mais antigos no clube. E o Grêmio vai permanecer com essa política de renovação e vai permanecer também com a política de compatibilização, principalmente com a política de ajuste dos mais velhos, dos mais novos, porque eu acho que um time de futebol não se faz com acima de 30 ou com abaixo de 20. Nós temos que encontrar o equilíbrio. Nós fizemos uma ruptura muito forte nesse sentido, sabíamos dos riscos, estamos pagando por esse preço, mas a gente vai organizar exatamente um grupo mais equilibrado que possa ser exatamente a expressão de uma competitividade. Clube organizado e competitividade sempre foram os esteios daquilo que significa a visão administrativa e competitiva e desportiva do Grêmio. Nós vamos continuar nessa linha. Presidente, o senhor falou em política do clube, e aí o senhor, numa linguagem, levanta a bola para eu entrar numa questão e ser bem direto e objetivo, como exige no jornalismo, pela transparência e clareza. O resultado dos próximos jogos do Grêmio, a ida para a segunda divisão ou não, depende para que o senhor decida ser candidato a governo do Rio Grande do Sul? Não depende, não. Essa é uma decisão já tomada. Nesse momento não tem absolutamente nenhuma situação de possibilidade de condição política. Eu estou absolutamente voltado e dentro do clube para nós sairmos dessa situação. Mas o senhor desistiu ou nunca teve esse planejamento? Não, essa é uma situação que estava aberta. Eu tenho que confessar aqui, não vamos ser absolutos. Estava aberta, mas nesse momento não está mais aberta. Nesse momento é simplesmente sair dessa situação e não existe mais nenhuma situação possível de candidatura posterior a essa situação. E que, quando o senhor diz nesse momento, o senhor está dizendo agora eu não vou pensar nisso, deixa o Grêmio se posicionar e depois eu posso repensar. É a interpretação que a gente pode fazer. Nesse momento, em função do clube, não existe a mínima possibilidade e não terá nenhuma discussão nesse contexto sobre isso, e principalmente por conta desse contexto, não existe mais nenhuma possibilidade de candidatura futura. Presidente, o Grêmio já disse que vai abrir o bolso. Isso não é uma novidade do Grêmio. Situação de risco, pagar bicho para os jogadores, pelo desempenho, enfim. E muito se questionou o seguinte, que o Grêmio em determinado momento poderia estar refém dos jogadores. Assim, na base do dinheiro, o Grêmio não fica muito refém dos jogadores? É um equívoco raciocinar dessa maneira por conta desse momento. O Grêmio nunca teve refém monetariamente de nenhuma situação. Por quê? Porque o Grêmio é um clube que cumpre seus contratos e, por conta disso, não vai. Tudo aquilo que se estipular posteriormente a isso,
uma espécie assim de participação proporcional e também de mérito num campeonato por conta da premiação, isso o Grêmio faz. O Grêmio organiza exatamente as suas premiações por conta de uma situação muito clara. Quer dizer, na medida que nós fomos avançando numa competição, os percentuais de participação dos jogadores são menores e vão aumentando na medida em que vai chegando ao final. Neste momento, por uma situação muito específica e muito particular, nós estamos vivendo uma situação de sair de uma zona de rebaixamento. Como a premiação foi muito baixa lá, por conta exatamente dos resultados que obtivemos até o presente momento, nós podemos examinar uma situação de mérito e uma situação de objetivo. E essa situação de objetivo é exatamente não estar no rebaixamento. E por conta disso, o Grêmio está rediscutindo todo esse tema e vai rediscutir esse tema num contexto que não haja prejuízo do ponto de vista daquilo que era a expectativa dos jogadores, nem tampouco pagar a mais, que o clube pague a mais. Mas esse contexto é um contexto do futebol, faz parte. Se tu fores em todos os clubes brasileiros é isso, mas o Grêmio trabalha nessa linha que eu acabei de dizer. Presidente, eu sei que é uma pergunta complicada, né? Mas já foi feita em outras situações, eu tenho que fazer para o senhor. O senhor garante que o Grêmio não vai ser rebaixado? Tia, mas essa é uma situação que eu não posso responder. Senão eu vou ver muitos dirigentes pateticamente dizendo exatamente aquilo que somos time grande, nós vamos cair e tal. Isso é uma situação pateticamente dita e depois será reproduzida muito mais por conta de um momento inadequado ou ruim do clube. É porque o Denis garantiu, né, presidente? Ótimo, o Denis está com toda a razão de garantir. Acho que ele faz muito bem isso e ele tem confiança disso e eu também. Uma coisa é tu te expressar nesse sentido. Eu acho que o Grêmio tem situações de jogo que passa pelo jogo do Atlético Goianiense, passa pelo Palmeiras. Se eu te disser o seguinte, se nós passarmos nas 2 partidas com vitória, essa é a situação, eu poderia te dizer com toda tranquilidade que nós vamos tranquilamente passar de uma situação boa e vamos ter uma situação de administrar muito melhor esse momento que vivemos por conta dos resultados que temos. Agora, eu não posso te dizer isso por conta de bravata, de uma situação de... Não posso dizer isso. Quantos pontos o senhor acha que tem que fazer ainda? Eu acho que na faixa de 44, 45, talvez 43, mas 45, 46 garante a passagem para a próxima fase. E é isso que estamos buscando nesse momento. Depois disso, vamos ver os resultados que vem pela frente para ver aonde a gente tem perspectiva de chegar. Qual é o palpite para o próximo jogo, que é segunda-feira, presidente? Eu não tenho palpite, eu quero vencer. Não tenho palpite. Palpite para mim pode ser 1-0. Eu quero vencer, não tem Meio a 0 tá bom, né, presidente? O palpite é vencer, não tem situação outra que não seja exatamente a perspectiva de vitória. Olha, o Atlético Goianiense fez uma vitória importante sobre o Atlético Mineiro, o Grêmio fez uma vitória importante sobre o Juventude, ambos estão com a cabeça na guilhotina e, portanto, ambos vão querer exatamente se manter na posição que estão com a perspectiva de não terem riscos. E se o Grêmio ganhar e, portanto, nós ganhamos do Palmeiras, depois do outro final de semana, que é uma situação que a gente tem que estar no horizonte, acho que o Grêmio tem... É isso aí. Passo a passo. Muito obrigado, presidente. Nos vemos numa próxima, uma situação melhor. André. Muito bem, a gente agradece ao presidente Romildo Bolzan. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela audiência. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.